Professor, aproveitar sua presença aqui para falar sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal, da tentativa de golpe no nosso país. Hoje a gente vê aí a sequência desse julgamento. O STF julga o núcleo das fake news a partir dessa semana. Bom, vamos lá, vamos trazer a novidade. A primeira turma do STF começa a julgar a partir de amanhã o núcleo 4 da trama golpista que buscava manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Também chamado de núcleo da desinformação. O grupo é acusado de agir na produção e difusão de fake news sobre o sistema eleitoral. O núcleo é o segundo a ser julgado pela corte, que condenou em setembro o ex-presidente e outros 7 aliados. Além ação penal envolvendo o grupo dos réus de se espalhar desinformação era a que estava mais avançada depois do julgamento do núcleo crucial. Então, por isso, foi pautada para esse mês. Então, a turma marcou sessões para amanhã, dia 14, dia 15, dia 21 e dia 22 de outubro. Fala um pouquinho para a gente desse núcleo, professor Mairovich, e a sua expectativa, o que deve acontecer aí. Esses aí são os acusados, né? Os acusados são 5 militares de patente mais baixa, um agente da Polícia Federal, o presidente do Instituto Voto Legal, que foi contratado pelo PL para embasar a ação que pediu a verificação extraordinária das urnas após o segundo turno de 2022. Então, é o Ailton Gonçalves, major da Reserva do Exército, Ângelo Martins, major também da Reserva do Exército, Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, Giancarlos Gomes, subtenente do Exército, Guilherme Marques, tenente-coronel do Exército, Marcelo Araújo, agente da PF, e Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército. São os nomes que você está vendo aí na tela. A sua expectativa para esse início, professor? Bom, 2 curiosidades. Vou pedir aqui o auxílio da Raquel e do Josias, que sabem dos bastidores e de tudo. 2 curiosidades. Esse é o núcleo da desinformação. Cadê o filho do Bolsonaro? Aquele que comandava o gabinete do ódio. Essa é a minha primeira curiosidade. A segunda curiosidade diz respeito à defesa técnica apresentada por esse presidente do Instituto Voto Legal, o senhor Rocha. O que tem ali? Tem uma coisa muito interessante, Fabiola. Ele diz que esse instituto foi contratado pelo Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, dispensa comentários, presidente do PL. Ora, por que o Valdemar da Costa Neto, diz o presidente do PL, não está nisso? Ou seja, ele contratou para uma desinformação um instituto que colaborou com isso e cadê o Valdemar? Então, são 2 questões que eu coloco, 2 pontos. O filho do Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto. Agora, com relação a esse processo, ele chega na fase de debates, onde o relator fará um resumo de tudo que está no processo, sem adiantar o seu voto de mérito, de merecimento, se vai absolver, condenar. Não, ele faz um relatório e depois vem a palavra em debate, em sustentação oral do Procurador-Geral da República, que é o órgão acusador, e depois teremos as defesas. E depois disso, nós teremos o voto do relator e o voto dos demais ministros, como a gente já viu no que aconteceu naquele grupo crucial, um deles. Esse é o 4º núcleo. Nós ainda temos vários outros. Então, a falar sobre isso, a prova é também muito forte a levar à condenação. O único que está apresentando argumentos que exigirão um maior aprofundamento na análise da prova é esse presidente do Instituto Legal. Ele diz que fez o que ele foi contratado, o que o Instituto foi contratado a fazer. Ou seja, aquela ideia de verificação de urnas, isso no segundo turno.
Então, o quadro é esse, Fabiola, num resumo. Estaremos juntos mais uma vez, é óbvio, né, professor Mairovich, porque você não vai nos abandonar em mais um julgamento. Então, contamos contigo. Um beijo, professor. Vou me despedindo de você. Boa semana. Tchau, obrigado, Fabiola. Abraço, Raquel. Josias, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. A Obrigado, Raquel Lúcia. está aqui Tchau, nas tchau. apurações dela. Vamos que vamos, a mais um intervalo último. A gente segue pelo YouTube, inclusive aqui com a análise do nosso time. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre uma serial killer, uma estudante de direito, matando pessoas. A gente vem com essa informação também aqui no nosso All News daqui a pouquinho. Vamos lá, Josias, esse núcleo de desinformação, é possível responder as questões colocadas aí pelo Mairovich? Por que Carlos Bolsonaro não está e o Valdemar também neste núcleo? O Valdemar foi excluído pelo Procurador-Geral da República, né? A meu juízo também de forma meio incompreensível, porque ele incluiu o Carlos César Rocha, que é um engenheiro que preside esse Instituto Voto Legal, e, objetivamente, um estudo feito por esse instituto fundamentou um recurso de fancaria, um recurso meio risível até, que o PL, o Valdemar Costa Neto, ajuizou no Tribunal Superior Eleitoral para contestar o resultado das urnas. Eles pediam a anulação de urnas antigas usadas na eleição presidencial durante o segundo turno. Ocorre que as mesmas urnas foram utilizadas nas eleições para governadores, para o Congresso Nacional, mas ninguém questionou, o PL não questionou, por exemplo, a vitória do Tarcísio de Freitas em São Paulo, a vitória do governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Todo mundo que venceu, eles se deram por satisfeitos. Questionaram só as urnas que deram como resultado a derrota do Bolsonaro, né? E levaram uma multa, uma multa salgada do Alexandre de Moraes, e ficou evidente que aquilo ali era uma manobra para questionar o resultado da eleição. O procurador-geral inclui o Carlos César Rocha e exclui o Valdemar, que havia sido indiciado pela Polícia Federal. É incompreensível, Fabiola. Em relação ao Carlos Bolsonaro, ele está sob investigação naquele inquérito das fake news e muito provavelmente terá mais adiante problemas com o Alexandre de Moraes, que é relator também desse inquérito, né? Porque não há nenhuma dúvida de que o Carlos Bolsonaro atuava como um coordenador do chamado Gabinete do Ódio. Era sob as ordens do Carlos Bolsonaro que agia a engrenagem de desinformação que tinha gabinete no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde funciona o gabinete presidencial onde despachava o então presidente Bolsonaro. Mas aqui neste inquérito, neste processo agora, que já virou processo, o procurador-geral priorizou aqueles que difundiram informações falsas conectados com esse ambiente da tentativa de golpe. E aí o Carlos Bolsonaro, ele teve o cuidado de não imprimir as suas digitais neste episódio. Acho até que o Carlos Bolsonaro está por trás das postagens que foram feitas pelo seu pai, mas como o Bolsonaro terceirizou as postagens ao Carlos Bolsonaro, mas assumiu a autoria, o Carlos Bolsonaro não se encrencou aqui, mas mais adiante ele se encrencará. Não se vislumbra aqui, Fabiola, nenhuma absolvição. A tendência é de condenação de todos os réus e, de resto, será a primeira vez que o Flávio Dino atua como presidente da primeira turma. Ele que sucedeu o Cristiano Zanin, agora atuará neste julgamento desse pedaço do inquérito sobre o golpe, do julgamento do golpe. Ele vai atuar como presidente pela primeira vez.